Ele passou a última década cobrindo reportagens especiais nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, transitando entre jornalismo e não ficção. Ele se consagrou como autor de livros sobre a temática religiosa. Hoje eu converso no programa Iluminuras com o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez. Primeiro, eu entrei no jornalismo porque eu queria ser escritor. Quando eu era adolescente, com 13 anos, eu comecei escrevendo poesia. Da poesia, eu fui escrever letra de música. Recentemente, Rodrigo deixou a televisão para se dedicar a uma de suas maiores paixões, a escrita. Rodrigo também se aventura em um novo mercado. Vem produzindo conteúdo para a internet. Em pauta, literatura, cultura, arte, religião, pré-história. Rodrigo Alvarez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Um prazer conversar com você. Seja bem-vindo. Prazer falar com você, ainda que à distância, né? É o que a gente pode. Você fala com a gente de Paris, da grande Paris, como você explicou, né? Eu estou dentro da floresta, na grande Paris, mas já dentro da floresta, que é bem nos arredores de Paris. Bom, a tua figura é muito associada até hoje àquele repórter da TV Globo, correspondente em vários locais, né? Oriente Médio, você ficou em Paris, Nova York, e depois de 23 anos de casa, resolveu abandonar essa trajetória de sucesso, pediu demissão para se dedicar aos projetos literários. Foi bem ousado, né? Mas desde que você saiu, foi um ano muito produtivo. Você lançou livro, startou uma empresa, uma plataforma de vendas, né, no exterior. Se eu fosse escolher, eu nunca teria escolhido 2020 para começar uma vida nova, né? Não era um ano para mudar de barco. Mas eu mudei de barco em 31 de dezembro de 2019. Então, 2020 foi um ano que começou cheio de promessas e que foi andando todo turbulento, né? Projetos que iam sair, não saíram, foram adiados. Um documentário que eu ia fazer em Israel sobre Jesus ficou para 2021, vai ser filmado nesse ano. E tudo foi mexendo ao longo do ano, né? Mas, por outro lado, foi um ano de se concentrar. Eu estou aqui conversando com você na minha biblioteca, que é um lugar que eu me fecho todo dia cedo de manhã. Aqui na França, o dia está escuro ainda quando eu venho para cá, acendo a lareira e começo a entrar no livro, no universo dos livros. Então a pandemia ajudou a fazer isso. Nesse sentido, esse horror que foi e que está sendo ainda, né, essa história toda, para os livros é positivo. Eu, nesse tempo, tendo mais tempo disponível, comecei um canal no YouTube, que era um projeto que talvez eu iria começar em 2021, que consegui antecipar para 2020, por causa da pandemia. Um horror, mas profissionalmente não vou dizer que foi ruim, né? E nem profissionalmente, né? No sentido, a criatividade ficou mais liberada, eu fiquei menos cheio de compromissos e mais livre para pensar outras coisas. Tô falando com você, não é porque a minha cabeça não consegue pensar nisso, eu consigo pensar nisso. Aí que tá a questão desse vídeo aqui. Ô, Rodrigo, você fala de ciência, de literatura, de cultura, e você tá mega à vontade. A sua linguagem é tudo de improviso também, eu sei que é de improviso. Você começou há pouco tempo e já virou um youtuber, praticamente. O improviso só é possível por causa você falou dos 23 anos de televisão, né? Foram 23 anos, não só falando para a câmera, isso até eu diria que é o menos importante da história, mas foram 23 anos vivendo o mundo, convivendo com pessoas completamente diferentes, em lugares completamente diferentes, do lugar mais quente do mundo ao mais frio do mundo, da pessoa mais pobre à mais rica, do menos importante, menos poderoso ao mais poderoso. Isso vai dando uma visão para a pessoa. Eu acho que isso me colocou nessa posição de poder fazer o canal e falar de vários temas. Além disso, né, eu desses últimos 10 anos, eu conto 10 anos desde que eu comecei a fazer livros como uma tarefa diária, como uma profissão realmente, eu venho pesquisando sobre muitos temas também para fazer os livros. Por exemplo, né, o Primeiro Imortal, que é o meu primeiro livro de ficção, que é esse aqui. Para fazer esse livro,
eu tive que ler pelo menos 30, 40 livros sobre o cérebro humano, como é que funciona, sobre o período paleolítico, sobre a vida na Sibéria no tempo da União Soviética, e por aí vai. Né? Porque a preparação para você fazer um livro de ficção, que o personagem, assim como eu, percorre o mundo, né? Uma história que o personagem vai passando, ele vai atravessando épocas, né? Ele é um homem nascido 38 mil anos atrás, que por uma série de acontecimentos congelado, né? Congelado, mas que chega ao nosso tempo, que é reanimado, não vou contar mais, mas o importante é, a história vai se deslocando no planeta. Vai passando pela Sibéria primeiro, passa pela França, Alemanha, Estados Unidos, é quase que os lugares onde eu morei, alguém vai dizer, mas não é por isso. A Sibéria é onde eu morei, na Sibéria. Mas então, para isso, essa preparação exige uma leitura diária, exige um trabalho diário de apreensão de informações de conhecimento. Por isso que você deixou o jornalismo, para se dedicar mais a esse trabalho. Eu não deixei o jornalismo, eu acho. Eu acho que ele não sai de dentro de mim. Quando eu faço o canal Antimatéria no YouTube, eu estou fazendo uma forma de jornalismo diferente. É um jornalismo literário, é um jornalismo ensaio, ou é uma outra coisa, né, que resulta da soma do jornalismo com a literatura. Mas eu não conseguiria fazer tudo que eu faço hoje se eu tivesse uma obrigação diária de fazer reportagens ou apresentar programas, o que fosse, porque o pensamento, para fluir na direção que eu queria, precisava ser livre, e eu precisava ter tempo para isso. Eu preciso realmente, todo dia, às 6h30 da manhã, subir aqui para a biblioteca e refletir sobre uma série de assuntos, e estudar uma série de outros. E só para completar isso, eu fiz a seguinte conta, não foi muito matemática, mas foi intuitiva. Eu já tinha vivido 22 anos antes de entrar na Globo, 23 na Globo. Eu fiz a conta, bom, 45, talvez eu tenha outros 45. Eu só tenho uma vida, deixa eu experimentar outra coisa, deixa eu ser uma outra pessoa um pouco. As suas obras foram lançadas a partir de reportagens que você fez nos Estados Unidos e depois do terremoto lá no Haiti. Você sentiu ali na pauta que já tinha muito material, isso aqui vai render? Como é que você startou a ideia de criar o livro? Na realidade, primeiro eu entrei no jornalismo porque eu queria ser escritor. Quando eu era adolescente, com 13 anos, eu comecei escrevendo poesia. Da poesia, eu fui escrever letra de música. Eu tenho tudo guardadinho aqui até hoje. Da letra de música, eu entrei nos contos literários, eu comecei a escrever conto. E aí fui tentar escrever um romance e concluir: garoto, você não está pronto. Para aí, vai conhecer o mundo primeiro. Meu romance parou no segundo, terceiro capítulo, com 20 páginas. Eu disse, cara, não sei nem para onde eu vou. Eu tinha, talvez, habilidade com as palavras, mas eu não tinha conhecimento do mundo. Então eu disse, olha, um bom escritor não pode ser um cara que não viveu. Vai viver primeiro, depois você volta para escrever. Então, depois da experiência nos Estados Unidos, vendo a transformação que foi toda a chegada, né, de um presidente negro, o Obama, em 2008, eu percebi que havia algo que tinha se transformado em mim, era algo que tinha mudado a minha percepção do mundo, e o mundo tinha mudado um pouco naquele momento. Então eu senti que havia razão para escrever um livro, havia um conteúdo muito interessante e importante para escrever um livro. No terremoto do Haiti, que foi 1 ano e pouco depois, eu me vi diante de uma tragédia que até hoje não teve maior nesse século. Estima-se em 300 mil o número de mortos naquele terremoto. E eu vi aquilo na minha frente todos os dias, durante 2 semanas, intensamente. O livro do Haiti foi quase que uma terapia. Eu preciso tirar de dentro de mim. Escrevi para tirar tudo aquilo que estava povoando a minha cabeça e realmente funcionou. Uma dessas 2 experiências, eu tive certeza de que eu não queria outra coisa na vida, além de escrever livros. E eu percebi o seguinte, olha, é muito interessante eu escrever sobre a experiência que eu já tive, mas eu acho que um livro vai ser mais profundo se eu for ter a experiência para produzir o livro, e não que ele seja apenas o resultado de uma viagem, aquilo que eu já vi. Era uma outra visão de fazer um livro.
Então eu parti para uma temática que era cultural, histórica do Brasil, e também religiosa, a imagem de Aparecida, e tentar entender como Aparecida tinha sido parte da história do Brasil. De que maneira uma imagem de barro do interior de São Paulo, como era possível que ela tivesse se tornado tão importante a ponto de ser um símbolo do Brasil. Aí fui pesquisar, fiquei 3 anos pesquisando, e comecei a pesquisa religiosa, não parei mais. Eu lancei em 2020 agora o Cristo, que é a continuação do Jesus e a segunda parte da história, e vou continuar escrevendo sempre que eu achar que eu tenho alguma coisa a dizer. É uma trilogia, o próximo vai ser lançado agora em 2021? O próximo livro dessa trilogia, bom, o primeiro é a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, o segundo começa com a crucificação e vai até a missão dos apóstolos, tem a sucessão de Jesus no comando da congregação, tem a disputa entre os apóstolos, como é que eles fizeram para pregar e levar o cristianismo pelo mundo. O terceiro vai se chamar Santos e Hereges, vai mostrar todas as chamadas heresias e como elas foram combatidas, inclusive violentamente, até que o cristianismo se consolidou e até que um dia alguns arcebispos conseguiram dizer, olha, isso aqui é a verdade sobre Jesus. Jesus já foi biografado inúmeras vezes. É uma figura, né, que é presente em várias outras obras. O que a sua traz de diferente? Eu me propus o seguinte, eu encontrei muitas obras sobre Jesus de cunho religioso, devocional, que não era o que eu queria escrever uma obra sobre a história, queria entender como Jesus tinha se tornado o que ele é para nós, eu queria entender realmente de onde tinha vindo tudo o que até hoje existe no mundo sobre Jesus e o cristianismo. E encontrei muitos livros sensacionalistas, às vezes, né, que defendiam que Jesus não existiu. Foi moda falar isso nos anos 60, 70. Acabou a moda, já sabem que existiu. Aliás, sempre se soube, mas eles conseguiram, em algum momento, achar que não tinha existido. Mas tem documentos que nos mostram isso claramente, documentos não cristãos e etc., e provas arqueológicas. Então, eu fui procurar fazer o livro mais honesto possível, que não era defendendo nenhuma linha religiosa, que não era defendendo nenhuma tese que pudesse ser escandalosa. Ah, não, Jesus foi um zelota. Não dá para afirmar que Jesus foi um zelota. Não dá para afirmar que Jesus foi um sicário, ou que foi, talvez, que teve alguma aproximação com os fariseus. Dá para afirmar, talvez, que Jesus teve uma influência dos essênios, que eram uns eremitas que foram viver longe de Jerusalém, a origem de João Batista. Mas eu procurei fazer um livro em que eu não tentasse, e foi o que eu fiz e que eu venho fazendo, sem tentar afirmar, impor verdades a ninguém, trazendo conhecimento e deixando o leitor concluir aquilo que ele quiser, sem deixar de dar o meu posicionamento. Olha, eu acho que isso aqui não faz sentido. Essa afirmação não condiz com nenhum outro documento a não ser esse, é improvável. Há muitas inverdades em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Muita gente vai ficar chateada comigo, é um texto canônico, mas esse é um texto sem credibilidade histórica. Ô Rodrigo, e você aponta inúmeros questionamentos, né? Mas ainda assim as suas obras, elas são vistas com bons olhos, digamos assim, pela religião católica, pelos líderes católicos? Eu nunca tive problema nenhum. Ao contrário, a percepção que eu tenho é que as pessoas que são religiosas se tornam, me dizem isso, né? Olha, eu fiquei mais religioso, mais religiosa depois de ler o seu livro. Os meus livros foram recomendados por bispos da Igreja Católica, por exemplo. E têm sido lidos também por evangélicos, porque eu não venho defender nenhuma tese. Eu acho que é isso que faz com que eles continuem sendo bastante lidos. Rodrigo, eu preciso fazer agora um pequeno intervalo e a gente já volta a conversar. Você fique com a gente porque o programa Iluminuras faz uma pequena pausa e já retoma a entrevista com o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. O programa está de volta e hoje eu converso com Rodrigo Alvarez, jornalista, escritor
que tem diversos livros lançados e consagrados no Brasil sobre a temática religiosa. Recentemente se lançou um novo gênero, a ficção. Rodrigo, vamos voltar à nossa conversa aqui. O que mais te desafiou? Eu penso que Jesus, o homem mais amado da história, foi esse? Todo livro novo é um desafio, claro. O primeiro é sempre o mais difícil. O Obama, então, entraria na categoria do mais difícil, porque tudo novo, né? Você está começando. E você não sabe nem se vai ser publicado, se vai encontrar uma editora. Mas o Jesus foi complexo porque foi uma mudança, né, de paradigma. Eu entrei num terreno muito sagrado, que envolve muitas suscetibilidades e que muita gente se sente dona da história de Jesus. Aí vem um cara que não é de dentro da igreja, né, que sequer é uma pessoa de devoção, e vem falar de Jesus. Você ficou 3 anos em Jerusalém. Com certeza também te credenciou, né, para falar sobre o assunto. E eu fiquei em Jerusalém, foram quase 4 anos, eu fiquei esse tempo pesquisando, vivendo essa história. Né? Além de viver o conflito israelense-palestino, que eu também vivi muito, vivi uma guerra em casa, eu vivi a história cristã e revivi e conheci pessoas e visitei os lugares todos que eu pude visitar e andei pelos mesmos desertos, pelas mesmas pedras onde a gente acredita que Jesus andou, onde faz todo sentido acreditar que ele andou. Então isso me deu também aquilo que eu acho que é importante para um escritor, que é conhecer o cheiro dos lugares onde se passam as histórias que ele escreve. Por isso que quando eu fui escrever, também te falei agora há pouco, do Primeiro Imortal, quando eu fui escrever uma ficção, eu não fui escrever uma ficção apenas criando os personagens e a história que eu queria contar. Eu visitei lugares para contar essa história, ou eu contei essa história em lugares que eu já conhecia, porque eu precisava ter propriedade. E por que você mudou de gênero? A ficção, ela te dá mais liberdade? Na verdade, eu não mudei, né? Eu não saí da não ficção, eu continuo escrevendo não ficção. O meu próximo livro é um livro que vai falar sobre ficção, um livro sobre a alma, é uma investigação sobre a história da alma dentro da nossa história humana. Mas eu, cada vez mais, eu quero, pelo menos, alternar um livro de não ficção com um livro de ficção. O que eu acho assim, o livro de não ficção, para mim, é um momento em que eu vou à fonte do conhecimento. Eu vou estudar, como eu te falei, aqui não está mais. Eu vou estudar um pensador do ano 1200, eu vou estudar um pensador da Idade Média ou do Renascimento. É a hora que eu vou, de novo, fazer uma imersão em conhecimentos que não são aqueles que eu tive. Eu vou procurar outros conhecimentos. E aí eu tenho a chance de ir para a ficção com todo esse conhecimento borbulhando e aí criar uma nova história. Mesmo que seja uma história como eu estou escrevendo agora, que se passa no nosso tempo, ou até um pouquinho à frente do nosso tempo, que tem a ver com tecnologias atuais, mas que também tem a ver com questões da alma, com questões psicológicas, não espirituais, no sentido de religião, mas que tem a ver com o que está dentro de nós. Esse livro tem a ver com o teu momento atual, o da alma? O livro O Futuro da Alma... eu não devia falar o nome dele. O livro sobre a alma é uma forma de abrir um pouco mais o leque, né? Eu venho estudando o cristianismo há muitos anos, mas para estudar o cristianismo eu precisei estudar também outras religiões. Precisei entender como é que a religião nasceu dentro de nós humanos, né? Fui lá atrás, daí o meu primeiro contato com religiões pré-históricas, né? Entender como é que a gente começou a olhar para o céu e dizer que ali tinha alguma coisa superior a nós, como essas crenças surgiram. Então eu vim já estudando e me interessando por outras temáticas que não só a do cristianismo. Então agora eu quis ampliar isso, e principalmente no momento que a gente está vivendo de tanta transformação tecnológica, com a chegada já aí na nossa frente da inteligência artificial, que é uma realidade, pode parecer um incômodo, às vezes é incômodo falar em inteligência artificial, eu sinto isso, porque é alguma coisa que a gente sabe que está chegando, que vai encher a nossa paciência, né, de certa maneira, porque vai mudar os nossos hábitos, mas que está chegando. E isso vai mudar radicalmente a maneira como a gente se enxerga. Então, talvez a gente vai descobrir que a alma não existe.
talvez a gente vai descobrir uma outra forma de entender aquilo que a gente sempre chamou de alma. Não só pela chegada de novas formas de inteligência, mas também porque a gente tem hoje muito mais recursos para entender aquilo que a gente não entendia lá atrás. Então, o futuro da alma, então esse meu livro sobre a alma, ele vai entrar lá atrás, desde antes de Platão e Aristóteles, passando por todo o conhecimento que se teve e o que se acreditou, que se soube sobre a alma esse tempo, porque nem tudo era um conhecimento, muita coisa foi adivinhação, foi imaginação, ficção, até chegar ao nosso presente e o que pode vir a ser o futuro. Eu estou achando o futuro da alma um pouco assustador. Não vai. Sempre há uma esperança no final. É, né? Nietzsche disse 200 anos atrás, nós somos para o macaco, né? O macaco é para nós, Nietzsche disse, aquilo que nós somos para o homem que vai surgir daqui a pouco. A gente é só uma ponte entre o macaco e um homem um humano que está começando a existir. Então é preciso entender quem vai ser esse próximo, essa nova espécie que a gente está criando. Você se consagrou como um autor desses temas religiosos no Brasil e no mundo, porque o seu livro também já foi lançado em outros países, né? Você tinha noção dessa repercussão toda? Vamos falar do Aparecida, que foi o primeiro. Não tem, o escritor, quando ele senta, né, principalmente quando ele está começando, ele não tem a menor ideia se alguém vai ler o livro dele, nem se a mãe dele vai ler o livro dele. Mas no Aparecida você apresenta várias curiosidades que até então não tinham sido abordadas. Você, por favor, adianta algumas aqui para quem não leu o seu livro. Então você não tinha nem noção, pô, isso aqui acho que vai render. Eu tinha noção o tempo todo que eu tinha uma grande história que ninguém tinha escrito. Porque numa Aparecida, eu fui lá para o santuário, e não só para o santuário, eu fui para a região toda, e me enfiei lá em todas aquelas casas e bibliotecas, e comecei a encontrar documentos que eu percebi que ninguém tinha usado. Documentos históricos que estavam ali escondidos, guardados, empoeirados, cheios de informação sobre o passado, sobre a história. Então eu comecei a perceber que eu tinha um tesouro sobre a cultura brasileira, sobre a história de uma certa parte da história do Brasil na minha mão. Então eu tinha certeza de que era interessante. 800 mil cópias vendidas. Esse número deve estar desatualizado, né? Eu não fico contando, não. Alguém fez essa conta em algum momento, esse número tá por aí. Eu não sei onde é que ele anda. Tem tantos títulos bacanas, eu anotei aqui... Milagres, né? Vamos lá, Milagres, você aborda os famosos, né, milagres da Padroeira do Brasil. Como é que foi esse encontro? Você falou agora que você ficou muito tempo debruçado nas pesquisas e tal. Conta pra gente. Milagres foi praticamente uma continuação de Aparecida. Foi tanta pesquisa para o livro Aparecida que uma parte tinha que ficar de fora. Eu não tive como contar todos os milagres atribuídos à intervenção da imagem. Então eu fui, olha, bom, tem tudo isso aqui, é tão interessante isso. Vamos contar. Aí foi quase que um livro de contos, milagres, né? São pequenas histórias, pequenas grandes histórias, desde os milagres históricos, como o milagre do escravo, né? Que conta-se que as correntes dele se abriram diante da imagem, até milagres de anteontem, de agora, né? Pessoas que têm certeza de que, por causa da imagem de Aparecida, por exemplo, uma pessoa voltou a andar. Então, ele conta toda a saga dele e um milagre que foi reconhecido pelo Vaticano. Mas eu não digo que é milagre. Eu nunca uso essa palavra no livro, ela só está no título, porque é a maneira como, popularmente, a gente se refere a esses acontecimentos que a gente não consegue explicar. Então, você não acredita em milagres? Não, eu não disse que eu não acredito. Eu não uso essa expressão porque eu não tenho como afirmar que são. Você mudou a sua espiritualidade ao longo desse trabalho de apuração, escrita? Eu acho que o conhecimento tem me feito cada vez mais uma pessoa voltada para a meditação. Eu acho que essa é a grande transformação que tem acontecido dentro de mim. Perceber
que existem formas de autoconhecimento, formas de viver melhor nesse mundo, que a gente, na nossa vida agitada, deixa passar. Então, isso, de um tempo para cá, eu tenho, inclusive, por ter começado a estudar outras religiões, a estudar o budismo, hinduísmo, eu começo a ver com muito interesse as tradições orientais e como elas trazem aspectos positivos. Seus leitores... Culturalmente, eu sou cristão. A minha formação cultural e social, todas as minhas formas de me formar foram cristãs. Então, o cristianismo está dentro de mim. Mas eu não sou uma pessoa devota, eu não sou um crente, né, como se diz hoje. E nem se tornou a partir dos livros, né? Os livros me deram a resposta que eu procurei. A resposta da relevância e do verdadeiro papel histórico de todos esses acontecimentos. Porque, se a gente for ver, basicamente, o pensamento ocidental de hoje, ele se formou com os filósofos gregos e com o cristianismo. Depois disso, tem um monte de desdobramentos disso, né? Tem avanços como Freud, tem avanços como Nietzsche, que é recente a nossa aceitação de Nietzsche como um filósofo importante. Você tem a revolução do Einstein. Mas a nossa maneira de ser, de pensar, vem dos gregos, vem de Platão, Aristóteles, e vem do cristianismo, que também foi beber nos filósofos gregos. O cristianismo também tem muito de grego, inclusive pouca gente sabe que os evangelhos foram escritos em grego. Né? Tem a revelação, o Apocalipse, que foi em hebraico, tem alguns textos que foram em hebraico, mas a grande parte do Novo Testamento é em grego. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Todo dia eu leio a Bíblia, eu leio mais do que padre. E eu não faço mais, porque eu não leio uma versão só, eu tenho que ler umas 3 ou 4 diferentes, então eu realmente leio mais do que padre, porque eu vejo 4 traduções diferentes do mesmo texto para ver como foi a tradução. Como é que eu posso hoje dizer por que os livros que entraram no Novo Testamento têm mais credibilidade que os livros de Nag Hammadi, se eles são de cristãos também? Recentemente eu comecei a usar uma tradução que é original direto do grego para o português, que me deu um certo consolo, que é muito confiável, é uma tradução atual, feita por um português, um acadêmico português, e isso me deu muita tranquilidade, porque finalmente eu consigo também ver como o original em grego foi sendo distorcido. Adoro seus títulos, bem criativos, desde a Aparecida, todos eles impactantes, criativos, e tem o Madalena Sem Filtro? O livro Madalena Sem Filtro é um resgate histórico da personagem Madalena, totalmente fundamentado em documentos e em descobertas históricas, naquilo que a gente tem de conhecimento possível hoje sobre ela. Mas eu coloco uma liberdade literária para falar em primeira pessoa, como se Madalena estivesse revisitando a própria história. Então o livro acabou ganhando uma força, é um livro muito feminino. E Maria? Maria já é um livro anterior a Madalena, que eu acho que é mais próximo de Aparecida. Tem um conteúdo que é também uma tentativa de entender a história de Maria, né? A biografia possível, quase que foi o título. Eu cheguei a pensar que o título seria Maria, a biografia possível, porque se sabe muito pouco sobre Maria. Os evangelistas não estavam interessados em contar a história da família de Jesus. Continue desvendando, a gente adora. Rodrigo Alvarez, foi um prazer conversar com você. Adorei o bate-papo, muito obrigada. Obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse ano seja melhor que o passado, né? Parabéns pelas suas obras, sucesso e até a próxima. Muito obrigada a você também que acompanhou mais um programa Iluminuras. Para rever esta ou outras edições é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.
Obrigada.